Tudo bem com vocês, família, amigos? Como eu prometi para vocês, cá estou para começar o primeiro capítulo da minha história. Estão preparados para ouvir? Estão todos à minha volta, como eu gostaria que vocês estivessem? Mas eu vou imaginar vocês aqui comigo, tá bom? É para vocês que eu vou contar a minha história. Vamos começar lá em 1937. Eu nasci na Alemoa. Para quem não conhece onde é a Alemoa, sabe aquele monumento lá do peixe? Então ele está em cima do bairro que eu morava, bairro da Alemoa. Ainda é bairro da Alemoa, mas não é a mesma Alemoa do meu tempo, não. A Alemoa do meu tempo era maravilhosa. E a minha infância toda foi ali, a minha infância, juventude, tudo foi ali. Casei ali e aí, ao casar que eu saí do bairro ali, que eu saí de lá. Mas, começando pela minha infância, não posso dizer que seja uma infância igual a de toda criança. Pode ser que seja igual às crianças daquela época, né? Que nós vivemos numa época que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha geladeira, não tinha nada disso. Pelo menos na minha casa não tinha, né? Mas nós éramos felizes, nós éramos crianças felizes, porque nós não conhecíamos outro tipo de vida. Então aquela vida que nós levávamos era uma vida que a gente acreditava que fosse boa, né? E era, realmente. E inicialmente eu tinha um irmão mais velho do que eu, meu irmão Alcir, depois a minha irmã Alda e eu. E aí, com 8 anos de idade, meu irmão faleceu, assim, de repente, com ataque de bicha, de lombriga. E aí foi muito triste nessa época, porque até então meu pai trabalhava como pescador e nós tínhamos uma vida boa, uma vida confortável. Ele pescava muito, ele participava da Associação dos Pescadores, era importante na associação. E eu me lembro dessa época porque foi uma época assim próspera nossa, da minha família. E aí, depois que aconteceu do meu irmão falecer de repente, tudo mudou. Daí, acho que uns 2, 3 meses, a minha irmã Alda, que tinha 2 aninhos, veio a falecer com croup. E uma semana depois que ela foi enterrada, eu entrei no hospital com a mesma doença. Então meu pai, e a minha mãe, claro, que tinha 3 filhos, de repente estava na iminência de ficar sem nenhum. Porque meu irmão tinha falecido e depois a minha irmã falecida também. E eu entrei no hospital com a mesma doença. Meu pai, na mesma hora, desmaiou. E aí o médico falou para ele se acalmar, porque com a experiência que eles tiveram com a doença da minha irmã, eles correram comigo logo no primeiro sintoma. Então o médico falou, vocês correram rápido e ela tem muita chance de sobrevivência. Então ela vai ficar bem. O senhor acredite nisso que ela vai ficar bem. E eu fiquei bem, com a graça de Deus. E daí para diante, meu pai, ele passou a ser outra pessoa. Ele ficou muito frustrado, não trabalhava, passou a beber. E a nossa vida mudou radicalmente. E aí a minha mãe, ele na esperança de ter outro filho homem, que era a paixão da vida dele. A minha mãe começou a engravidar, né? Engravidou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e cada vez que ela engravidava, ele ficava todo feliz, porque ele achava que aí vinha um filho homem dele, né? O menino. E aí ele comprava, porque meu pai era muito fogueteiro.
ele gostava de festas de São João, São Pedro. No nosso quintal tinha aquele triângulo com a foto de São Pedro, São João e Santo Antônio. E ele fazia festa, comprava fogos, sempre festejava essa data, ele gostava muito. Gostava de balão, na época de balão ele corria atrás de balão para pegar os balões que estavam caindo, isso lá naquela época que podia soltar balão. E aí, eu sei dizer que cada gravidez da minha mãe, ele ficava na expectativa de vir um filho homem. Aí ele comprava um monte de fogos para soltar, para festejar, né, esse nascimento. Só que vinha outra filha mulher, mas ele festejava do mesmo jeito, ele soltava os fogos do mesmo jeito e fazia aquela festa do mesmo jeito. E assim fomos. Nós hoje somos em 6 irmãs e minha família linda, minhas irmãs lindas, que eu amo de paixão. E eu cresci com elas, ajudando minha mãe. Minha mãe, depois de todo esse problema, né, com o meu pai, que ele deixou de trabalhar normalmente, como ele fazia, né, e aí a minha mãe precisou começar a trabalhar. E com isso, a cada bebê que nascia, eu virava babá. E eu sou um pouquinho mãe dessas minhas irmãs, porque eu ajudei minha mãe a criá-las, para brincar. As minhas brincadeiras era de porrete, era de amarelinha, era de roda-roda, enfim. Brincadeiras que hoje em dia as crianças, infelizmente, né, não brincam mais. Mas eu brincava com elas a tiracolo, sempre a tiracolo, sempre comigo empoleirada. Era a minha maneira de poder brincar, né, porque elas eram pequenas, bem menores que eu. A minha irmã abaixo de mim, a minha irmã Antônia, ela acho que tem 5 anos e pouco de diferença de mim, porque nesse intervalo a minha mãe perdeu a Alda e perdeu acho que 2 filhos. Então tem esse tempo, né, de diferença de idade entre eu e a minha irmã abaixo de mim. Mas foi uma infância assim, eu posso dizer que eu tenho boas recordações da minha infância. Apesar de muito precária, não ter, né, a mesma regalia que as crianças têm hoje, mas eu estudei no Colégio Martins Fontes, que era ali no colégio, no Sabuó, Colégio Martins Fontes. E eu e minhas irmãs nos formamos no 4º ano, todas nós, e estudamos ali. E assim foi a primeira fase da minha infância, né? Mas as brincadeiras, eu vou contar para vocês o que eu gostava de fazer. Naquela época, não tinha muitos carros. Então eu ia para frente da Avenida Bandeirantes, que é a Avenida Anchieta, que é a avenida do lado da linha da máquina, e que vai lá para o Cubatão. E eu ficava ali, e ali tinha um pé de jambo, não sei se vocês conhecem jambo. Jambo é uma fruta, ela é ovalada, mas ela se assemelha muito, até no sabor, com a maçã. Ela é bem vermelhinha, bem docinha, gostosa mesmo. E aí, ali tinha um jambeiro, e eu ia para debaixo daquele jambeiro comer os jambos que caíam. E ficava esperando, não só eu, como outras crianças do bairro. Ficava esperando os carros passarem. Só que passavam um agora e outro daí, há mais de 1 hora, enfim. Não tinha carros como tem hoje em dia, né? Eram bem pouquíssimos carros. Então, a gente ficava, quando passava um carro, nós fazíamos a maior festa. E essa era a nossa distração, de ficar brincando na rua, né, de amarelinha, de pular corda, enfim, essas brincadeiras que as crianças não brincam mais, né? E tinha lá no bairro, tinha um sítio, onde tinha, o pessoal tinha vaca, cavalos, tinha a criação, né? E tinha uma cerca, que nem essas cercas de madeira,
E eu, de manhã, quando eu levantava, eu saía sorrateiramente e eu ia e ficava, subia naquelas cercas e ficava ali em pé esperando. Aí tinha um senhorzinho que ficava lá tirando o leite da vaca, aí ele olhava para mim e via que eu estava lá, aí ele tirava leite numa caneca de alumínio e trazia para mim. Aí ele, está aqui o leite, menina. Aí eu tomava o leite, agradecia e ia-me embora. E aí, por exemplo, se um dia ou outro eu não fosse, ele estranhava, porque eu ia sempre lá tomar meu leitinho, né? E aí ele estranhava, o que aconteceu, menina? Que você não veio ontem, não tem vindo. E aí eu explicava o motivo, né? E assim foi a minha infância, mas eu tenho essas recordações boas. Então, depois cresci, né? Veio a adolescência, sempre com as minhas irmãs ao meu lado, sempre cuidando delas, né? E na minha adolescência, depois que eu me formei no colégio, no 4º ano, né? E aí eu fui trabalhar, não só eu, como as minhas irmãs, trabalhar em casa de família. E nós trabalhamos bastante tempo em casa de família. E me orgulho disso, não sinto vergonha disso, não. Tudo que eu sou, eu acho assim que eu sou meio exigente com relação não só eu, como as minhas irmãs, com relação a arrumação, a limpeza, a ter tudo, sou categórica assim, né? Eu acho que eu devo a esse período que eu trabalhei como empregada doméstica, porque a patroa dizia, faz isso, faz aquilo, e a gente ia obedecendo. Só que nós éramos bem meninas. A minha irmã Antônia, eu acho que tinha 11 anos quando ela começou a trabalhar em casa de família. E aí, eu não me lembro mais ou menos a minha idade, mais ou menos 12, 13 anos, quando eu fui trabalhar em casa de família. Até ter idade para entrar no comércio, né? Porque você não tem idade para trabalhar no comércio, o único lugar para você trabalhar para ajudar a família seria, então, trabalhar de empregada doméstica. E trabalhei muitos anos, não foram muitas casas de família, não, porque trabalhei, acho que em 2 casas só, mas trabalhei por muito tempo, até eu ter idade para poder trabalhar no comércio, né? Eu e minhas irmãs todas nós trabalhamos no comércio. Então, quando nós tivemos idade para isso, para ir para trabalhar no comércio, nós fomos batalhar para conseguir isso. E todas nós conseguimos trabalhar no comércio, graças a Deus. Minha mãe, falar um pouco da minha mãe. Minha mãe foi assim uma mulher maravilhosa, uma mulher guerreira. E ela, nesse período, sempre tratou a gente com muito carinho, com muita firmeza também. A gente, às vezes, ela estava conversando com um vizinho, a gente chegava perto, não precisava repreender, não. Ela simplesmente parava de falar e olhava. Aí a gente já sabia que a gente não estava agradando ali e já ia embora, né, dali. Mas foi uma educação bem rígida, mas ela soube criar nós todas. Quando nós ganhávamos vestidos, né, das patroas, coisas que elas não queriam mais, era grande, né, que eram das filhas moças, tudo. A minha mãe simplesmente reformava toda a roupa e fazia no nosso tamanhinho e para a gente usar. Sempre a gente chegava aquela hora, tomava banho, nos arrumávamos bonitinha e ficávamos no portão até às 6 horas, né, que era a hora da janta, e depois da hora da janta a gente ia dormir, 7 horas mais ou menos, era o horário de dormir. Porque no dia seguinte, às 6 horas da manhã, nós levantávamos para se preparar e ir para a escola. Então essa foi a minha primeira infância, né, digamos assim, a minha infância, junto das minhas irmãs. Foram nascendo uma, depois outra, e assim. Nós formamos essa família linda, muito unida,
muito cheia de amor, a gente se ama muito, a gente se preocupa muito uma com a outra e é um amor assim que não tem palavras para distinguir esse amor que a família tem. Nossos pais não nos deixaram herança, riqueza, nada disso. Mas ele nos deixou a maior riqueza que ele poderia deixar. O amor que nos une até hoje. Nós estamos já com uma certa idade, né? Mas a gente sente falta uma da outra. E nessa pandemia, que nós ficamos longe, a gente se fala por vídeo, a gente se fala no Zap, né? Mas é uma vontade doida de se ver pessoalmente, de se abraçar, de estar junto. A gente sempre tomava café, não passava 15 dias, um mês sem visitar uma outra. Até que está longe, nós, pelo menos uma vez por mês, eu e a minha irmã Cida, Maria Aparecida, a gente chama ela de Cidinha, nós viajávamos para São José dos Campos, que é onde mora a minha irmã Antônia. E nós estranhamos muito, né, essa separação, né? Apesar da gente se ver por vídeo, a gente se falar, mas não é como a gente passar uma tarde todas juntas, conversando, tomando café, almoçando, enfim, tudo era motivo para a gente estar junto. Então é isso aí, falei hoje um pouco da minha infância, né? Falei dos meus pais, dos meus irmãos, do meu irmão, né, que faleceu, e faleceu com 8 anos, da minha irmã, que faleceu com 2, e das minhas irmãs, né, que foram nascendo, e hoje em dia, durante esses 84 anos, fizeram parte da minha vida, né. No próximo capítulo, eu pretendo falar da minha adolescência, que é quando eu comecei a trabalhar no comércio, né? E a batalhar a minha vida artística. E aí falar um pouco, né, desse meu sonho, que era ser artista. Eu fui locutora de rádio, fui radioatriz, mas o meu sonho maior, quem sabe eu ainda consiga, né? Era cantar, gente. Eu vou contar essa história para vocês. Como é que o meu sonho de cantar chegou a minha vida de atriz, que foi o que aconteceu, tá bom? Hoje, falei bastante da minha infância, não sei se eu contei tudo, porque a minha infância, né, foi um período grande, mas eu acho que eu contei assim o mais importante. Eu poderia falar para vocês agora dos meus medos, né? Eu tinha muito medo da guerra. Naquela época, eu morria de medo, que falavam tanto e eu não entendia nada, né? Não entendia nada. O que era a guerra, o que não era, e eu tinha muito medo da guerra, do que falavam muito da guerra. E aí, esse medo eu tinha muito. E tinha medo também, que falavam muito naquela época, do fim do mundo. O fim do mundo vai acontecer. Aí as guerras aconteceram, né? E o que eu me lembro, assim, que me deixou muito aflita e emocionada, muito triste, foi ver as famílias tudo na pista onde passava o trem, na Avenida Bandeirantes, vendo o trem passar com os convocados para irem para a guerra. Eu me lembro disso assim, perfeitamente, das pessoas chorando, emocionadas. Eu não entendia nada, né? Mas eu me lembro, isso aí ficou muito gravado na minha cabeça, e daí o meu medo, né? Pessoas que
viram naquele trem seus filhos irem embora. Então, não sabendo se eles iam voltar, né? E isso aí me deixou muito apavorada naquela época. Mas a guerra durou muito tempo, mas acabou, né? E esse era um dos medos da guerra. E é isso aí, minhas queridas. Eu espero que a minha história não tenha sido assim muito triste, né? Mas como não contar uma parte da infância da gente, contar histórias da vida da gente, sem contar coisas que foram importantes, como a minha infância com meu irmão, com a minha irmã e tudo que aconteceu na hora que eles foram embora. Tá bom? E é isso aí. Meu primeiro capítulo foi esse. Eu espero que vocês gostem. E próximo capítulo eu prometo ser mais alegre. Tá bom? Vou contar as minhas peripécias, dos meus namorados, dos meus flertes. Pra época, eu era muito, muito levada. Tá bom? Eu vou contar tudo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Amei estar aqui falando com vocês. Viu? E vou esperar ansiosamente pelo próximo capítulo, para estar aqui contando para vocês. Eu não sei, o meu filho, quando falou para mim fazer o vídeo, né, que eu não sabia de quê, e aí depois eu falei, vou contar a minha história, eu não sei, eu achei que não ia gostar muito, mas eu estou amando. Parece que eu, conversando aqui, eu tenho vocês mais perto de mim, a minha família, meus amigos, meus novos amigos, que eu espero, né, que eu conquiste e que, de repente, abram meu vídeo aí e se interessem pela minha história, viu? Mas vem coisa interessante aí, viu, gente? Não desistam de ver meu vídeo, tá bom? Eu sou uma pessoa muito alegre, muito... na minha maneira de ser, sou um pouco meio extravagante. Para me deixar triste precisa muita coisa. Eu tive muita coisa realmente, mas eu não gosto de me sentir depressiva, não gosto de me ver triste, então eu procuro de todas as maneiras dar a volta por cima. E é isso que eu aconselho a todo mundo, porque o que acontece com a gente acontece. Mas quando se tem Deus no coração, quando se tem fé, a gente consegue dar a volta por cima e seguir em frente, como eu fiz durante todos esses anos, diante de tantos atropelos, diante de tantas perdas, mas eu continuo aqui, alegre, feliz, agora contando para vocês a minha história, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês. Mas antes da minha despedida, eu vou lembrar vocês. Se inscrevam no meu canal. Tá bom? Me ajude se inscrevendo no canal. E põe um likezinho lá, que é para o YouTube saber que vocês estão gostando de mim. Tá bom? Oh, meus amores. Vocês merecem palmas por estarem me assistindo, por estarem vendo o meu vídeo. Obrigada mesmo de coração por essa oportunidade que vocês estão me dando de ver o meu vídeo, de escutar a minha história, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês. Amo vocês.